Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando que o Banco Master manteve um contrato de consultoria jurídica com o escritório do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, por quase 2 anos, após ele assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A informação está na coluna da Andresa Matais, no Metrópolis. Ela disse o seguinte, que o contrato previa pagamento de R$250 mil por mês e esteve em vigor de agosto de 2023 a setembro de 2025. Ao todo, o contrato rendeu cerca de 6,5 milhões ao escritório, sendo 250 milhões pagos depois que Lewandowski já estava no ministério, cargo que assumiu em janeiro de 2024. Ao tomar posse, ele deixou formalmente a sociedade e suspendeu o registro na OAB. E o escritório passou a ser administrado por 2 filhos do ex-ministro. Segundo a apuração, o contrato tinha como objeto a prestação de consultoria jurídica e institucional estratégica. O Palácio do Planalto informou que Lewandowski deixou de atuar no escritório ao assumir o ministério. Amigo, o cara assumiu o ministério e no dia que ele assumiu, na hora que ele assumiu, o presidente Lula disse: eu queria agradecer ao ministro Lewandowski, que estava numa época para ganhar muito dinheiro. Ele tinha saído do STF e eu chamei o Lewandowski para cá para ele ganhar pouco, porque o ministro ganha pouco em relação ao que esse escritório fatura. Segunda coisa é a desvalorização do Lewandowski, porque R$250 mil de NARTE por mês é pouco. É pouco se a gente comparar com os 3 milhões e 600 por mês da mulher a mulher do Alexandre de Moraes. De Alexandre de Moraes. Agora, você imagina o chefe da Polícia Federal, o caba que pela caneta dele nomeia e desnomeia o diretor-geral da Polícia Federal, o cara que pela caneta dele escolhe os superintendentes da Polícia Federal, o cara que sabe de tudo da inteligência que a Polícia Federal faz, né? E ele inclusive tem o poder de dizer assim: olha, vamos botar mais, aumentar o repasse para a Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, porque eles estão fazendo tal trabalho. Esse homem que controlava tudo isso recebia uma mesada do Bocará. Mas ficou no escritório dos meninos dele, né? Dos 2 meninos dele, os 250 mil. Sim, e daí? Porque quem foi contratado foi o Lewandowski, né? Através de uma pessoa jurídica, que é esse pagamento de impostos, normal. Mas aí ele sai e recebe 5 milhões e 250 mil depois que assume o ministério. Quase 2 anos depois. Quase dois anos ele depois. Continuou recebendo os 250 mil mensais. Então ainda a gente está diante de mais um escândalo produzido pelo Banco Master. A Malu Gaspar, hoje à tarde, ela disse o seguinte: os ministros sabem que vai aparecer muito mais coisas. E ela disse outra coisa: nós estamos espantados com o que a gente teve acesso, mas o que a gente não teve acesso é muito mais do que o que a gente teve acesso. Então a gente está falando de algo muito, muito maior. Você pode falar o seguinte, que toda vez que o advogado do Banco Master, o avião dele foi para a região lá do resort, o ministro Toffoli estava lá no resort, né? Então assim, são várias. Já tem cruzamento de informações de Vorcaro no Taiaiá? Do avião de Vorcaro com as estadias do Toffoli lá no Taiaiá. E a gente sabe também que a gente tem 2 irmãos de Toffoli que foi sócio desse empreendimento. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que ele era laranja, porque quem disse foi a mulher dele. Não, aqui a gente sabe nada, a gente é pobre, tinha um carrinho lá, aqui em casa por fora tá ruim, por dentro tá muito pior. O outro, pasmem, é um padre. Um padre. Um padre com visão. Olha,
Tem que rezar. Tem que rezar. Esse padre aí tem muita fé. Então nós estamos. Aí, fora isso, nós vimos a nota do Fachin que deu uma ré com aquela nota. O Gilmar Mendes o tempo todo agora elogiando o Toffoli. E hoje ainda vazou uma conversa de Lula que Lula diz: é hora do Toffoli deixar o STF. Do Toffoli deixar o STF. Esse Lula, que hoje também foi revelado, Enio, que ele recebeu o Volcaro. Porque nós estávamos falando, e houve um escândalo nacional, porque Nicolas Ferreira estava na lista telefônica do Volcaro. Lula não estava na lista, não. Ele recebeu, ele se encontrou com o Volcaro. Então, meus amigos, o que tem aí? Sim, e ainda tem um pior, só para acabar aqui. O caba que quebrou o Brasil, o pior ministro da Fazenda de todos os tempos. O cara daquele que deu aquela, como é que chama? Recessão. Aquela quebradeira da Dilma, chamado Guido Mantega, que Lula tentou botar na Vale, que Lula... Guido Mantega recebia R$1 milhão do Banco Master. Isso que a gente sabe, pessoal. A gente já está sabendo em relação ao Toffoli, da mulher de Moraes, do Lewandowski, do Guido Mantega. E quem botou o Guido Mantega lá no Banco Master recebendo R$1 milhão por mês? O líder do Senado, o Jacques Wagner. Senador Jacques Wagner foi quem pediu esse emprego para o Guido Mantega. Então, olha, é como a Malu Gaspar disse, isso é o que a gente sabe. O que a gente não sabe deve ser muito pior. Ela só tinha atuado em um caso, de 77 mil casos que o Volcaro, o Banco Master, tinha na justiça, ela atuou apenas em um. Para mim, então, demonstra que o Volcaro queria ter influência ali garantida. O outro ponto que está aqui já no nosso script, que tem a ver com as implicações do Toffoli e como o Lula, e que o Lula recebeu o Volcaro fora da agenda, embora não é legal ter coisas fora da agenda, mas até aqui o comportamento do governo Lula sobre o Banco Master é de enfrentamento. Segundo as matérias que estamos vendo, inclusive, a irritação do Lula é porque ele quer levar a público um marketing de que o governo dele descobriu, porque isso foi um trabalho do Banco Central e ele atribui ao governo dele. Foi o governo dele que descobriu e quer levar até as últimas consequências. E o Toffoli não estaria disposto a fazer isso. Olha, causou também uma perplexidade danada essa conversa que o Lula teve com o Toffoli numa fora da agenda, né? Como eles dizem. Não, com o Volcaro. Não. Com o Toffoli. Sim, ele também recebeu. Sim. O Lula recebeu o Toffoli também. O Toffoli, e o que causou mais perplexidade aos ministros do Supremo foi isso ter vindo a público, tá? Então, qual é a preocupação dos ministros do Supremo? Lula mostrou toda a sua irritação com o envolvimento do Toffoli nesse caso do Master, repetindo só, esse encontro que os dois tiveram foi fora da agenda, tá? Uhum. Então, o Lauro Jardim hoje, acho que foi hoje que ele divulgou isso daí, e a avaliação de alguns ministros é que com esse vazamento dessa conversa, Lula esteja querendo realmente colocar o Supremo Tribunal Federal no olho do furacão.